Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta série de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, possa permanecer conosco. Sejam bem-vindos ao programa Parábolas e Ensinos de Jesus, por Cair Bachutel, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, pela Web Rádio Cristo Consolador. Ao final, se gostar do estudo, deixe o seu like e compartilhe-o. Você pode ainda auxiliar na divulgação da doutrina espírita, se inscrevendo na Web Rádio Cristo Consolador e ativando aquele sininho de notificação. Vamos então fazer a nossa prece inicial, sempre no primeiro momento agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, a nossa Mãe Maria, aos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, por nos permitir a realização desse estudo e que possamos contar com a ajuda deles para que tenhamos a ideal ambiência, a necessária ambiência para falarmos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, o nosso estudo de hoje, seguindo a cronologia do livro do Cair Bachutel, é a parábola do crescimento da semente. Ela tem alguns outros nomes, mas eu preferi utilizar esse, que aparece com mais frequência. E só para fazer aquela observação que toda terça-feira eu faço, no nosso entendimento, um estudo como esse, que sim vai se basear na obra de Cair Bachutel, é também uma oportunidade de divulgar a doutrina espírita, inclusive para atender aquele pedido que o Emmanuel nos colocou, que a doutrina espírita nos pede uma espécie permanente de caridade, que é a sua divulgação. Então, vocês irão acompanhar o estudo, verão que utilizaremos não apenas o livro de Cair Bachutel, mas outras obras, né? Incluindo algumas vezes obras da codificação, com o intuito de tornar mais palatável, digamos assim, o estudo, e também para ratificar aquilo que eu gosto de dizer, né? A universalidade da doutrina espírita. Quando você, considerando determinado assunto, se você se utiliza de obras envolvendo médiuns, espíritos e autores, todos sendo sérios, né? Não tem como dar errado, né? Vai mudar uma palavra ou outra, mas a lição vai sempre estar dentro do mesmo cerne, ok? Bom, mas então vamos ler a parábola, que é bastante curta. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. E o que Marcos descreveu de Jesus ensinando? O seguinte: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, no caso aí a terra com T minúsculo, por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio da espiga.
Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. Bem, meus amigos, como eu disse, curtinho. Antes de começarmos com os comentários do Caíba, permitam fazer uma pergunta a vocês, que inclusive eu aprendi assistindo na última quarta-feira a palestra do nosso amigo Rubens Almeida, lá no Grupo Espírita Sebastião, a casa onde nós trabalhamos, em que o Rubens fez a seguinte pergunta: qual a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Boa pergunta. Tem diferença? E ele explicou, evidentemente não tem diferença. Então, por que aparece numa hora reino dos céus, outra hora reino de Deus? E aí a explicação é simples. Onde aparece reino dos céus? No Evangelho de Mateus, tá certo? No Evangelho de Marcos, por exemplo, reino de Deus. Mas por que Mateus, então, se preocupou em não usar a expressão reino de Deus e só falar reino dos céus? O Rubens explicou que tem a ver pelo fato do Evangelho de Mateus ter sido oferecido, ter sido preparado para os judeus. E estava lá, entre as proibições do Torá, que não se usasse em vão o nome de Deus. Tá certo? Por isso que ele se utilizava da expressão reino dos céus. Os outros evangelistas, como Marcos, normalmente usam o reino de Deus. Tá certo? Só uma curiosidade. Bom, vamos então passar para os comentários do nosso Caíba Schutel, né? Ele começa dizendo o seguinte: a Terra, com T minúsculo, né? A Terra, piso, chão, é um prodígio de fecundidade. E diz ele, é dela que nos vem o alimento. Se nos vem o alimento da terra, é, portanto, dela que vem o nosso corpo, que a gente precisa se alimentar, nosso corpo físico, né? E disse ainda, é dela que nos vem a roupa. Tudo vem da terra, disse ele. Ela produz a erva, faz brotar a espiga, faz nascer e amadurecer o fruto, e, lançada a semente à terra, germina e cresce sem se saber como. Essa foi a forma pelo qual o Caíba começou a comentar a parábola que nós trouxemos para vocês. Mais adiante, vocês vão ver um enfoque um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente, né? Já que vai ser abordada a significação de por que a semente germina e cresce sem se saber como. Muito bem. Mas voltemos, por enquanto, ao texto do Caíba. Ele disse assim, é assim o reino dos céus. Ele pode dizer, né? Trazido à terra pelo grande semeador, Jesus, embora estivessem os homens alheios às coisas do céu e presos à terra. Será que só lá que tinha essa situação? A gente vê hoje em dia, lamentavelmente, apesar do progresso evidente da humanidade terrestre, irmãos nossos nesse cenário aqui, né? Alheios às coisas do céu e presos à terra. No caso, a terra, o T maiúsculo, né? Presos ao plano material, ao plano físico. Então, ele segue. A palavra de Jesus, que é a semente da árvore que dá frutos da vida eterna, já escutamos isso em outros estudos, atirada na obscuridade da Palestina, transformou-se, tornou-se um novo corpo cheio de fortaleza. Deu um embrião subterrâneo, ele usa a palavra plântula, né? Mas perfeitamente organizada, cuja raiz se introduziu no coração de seus discípulos. Aí Caíba começa a fazer uma analogia, né? Juntando os dois lados da questão, né? Plano material, plano espiritual. E fendida a terra produtiva, ou seja, a semente deu a raiz vai subindo, vai conseguir ultrapassar a terra, deixou sair a haste que vai crescendo viçosa, saudando a luz, aparecendo aos olhos de todos
com seus reflexos verdejantes da esperança. Outra comparação nesse cenário que eu comentei com vocês, que anuncia a produção do oxigênio espiritual, né? Sabemos que os vegetais aqui na Terra, eles produzem oxigênio, eles retiram o CO2 do ambiente e produzem o oxigênio importante para que a maior parte dos seres vivos se mantenham, né, viáveis, tá certo? E ele, então, agora, o Caíba fez questão de dizer que estava se referindo, né, no caso da coração dos seus discípulos, né, o oxigênio espiritual, que é indispensável à vida das almas. Com folhas já largamente abertas, segue ele, e flores perfumosas, mostra-se a árvore adulta e luxuriante, tal como fora prevista no Apocalipse pelo cantor de Pátimos, né? Quem é o cantor de Pátimos? Evidentemente, é João Evangelista, né? Ele foi chamado assim porque ele está, quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava no exílio determinado pelo imperador Domiciano, né? Lá na ilha de Pátimos. Então, ele também é conhecido como cantor de Pátimos. Foi lá que ele nos legou o Apocalipse. Então, no Apocalipse, ele diz que a árvore é uma árvore que serviria para a cura e vida dos espíritos, né? Quem está enfronhado com os versículos do Apocalipse, né, vai lembrar dessa passagem que eu acabei de repetir aqui, tá certo? Muito bem. Aí segue o nosso Arribachútil. A força secreta que produz todas as transformações orgânicas também produz as transformações psíquicas, né? Os dois lados da moeda, como eu já falei há pouco. E de onde vem essa força? De onde vem esse poder, né? Essa força secreta que produz tanto transformações orgânicas como transformações psíquicas? Aí o Caíba explica. Evidentemente, sabemos a resposta. De onde vem? De Deus, é claro. E ele segue. E embora os homens descuidem, né? Descuidem seus deveres, assim como a semente se transforma em árvore, a semente do reino de Deus se transforma em reino de Deus pela força do progresso incoercível, ou seja, do progresso irrefreável que domina todas as coisas. Mais uma vez, aquela informação que já temos desde os primórdios de que estudamos a doutrina espírita, que o progresso é inevitável, né? Ele não tem como ser detido, tá certo? Então, aqui, o Caíba Schutter coloca a expressão pela força do progresso incoercível. E segue o raciocínio do Caíba. Partindo do germe, a palavra de Jesus ampliou-se, desenvolveu-se, e por sua ação fez desenvolver em seu seio uma genealogia inteira de entes que, diferentes na forma e na grandeza, vão constituindo e anunciando a todos o reino de Deus. A palavra do Mestre amado, no contexto da Terra, não importa qual estágio que você considere as criaturas, né? Como foi dito aqui, a maior parte dos casos, tanto diferentes na forma como na grandeza, né? Mas todos que seguem as palavras de Jesus, que adotam as palavras de Jesus, vão constituir e anunciar o reino de Deus. Ou seja, vão compor o reino de Deus. Se fosse Mateus, diria, vão compor o reino dos céus. Bem, voltemos aqui ao que está nos explicando Caíba Schutter. E assim, é assim a semente da parábola, que tem passado por todos os processos. Nós escutamos nas palavras de Jesus, né? Germinação, crescimento, floração e frutificação. Sei que a revelação deixasse um só instante de vivificá-la com suas benéficas
inspirações. Revelação? Quem é a revelação? Aí o próprio Kayiba Schutel vai nos explicar que a revelação é o influxo divino, né? Que ergue e movimenta todos os seres, que os eleva aos cimos, aos cumes da espiritualidade, né? Evidentemente, o influxo divino pode ser definido como sendo a influência e orientação divina em nossas vidas. Então, essa revelação que o Kayiba Schutel menciona, que em momento algum deixou de vivificar, né, a semente da parábola com as suas benéficas inspirações. Bem, voltemos aqui seguindo no texto do Kayiba Schutel. O reino de Deus, substituído até há pouco pelo reino do mundo, né, mostrando que até pouco tempo atrás, lamentavelmente, a humanidade terrestre não dava o valor que Jesus pediu que fosse dado ao reino dos céus, ao reino de Deus, já está agora dando frutos de amor e de verdade, que permanecerão para sempre e transformarão o nosso planeta em um inferno iante, um inferno ávido em instância feliz, né? Do inferno, como diz no contexto alegórico, né? Um inferno escaldante numa instância feliz, onde as almas encontrarão os elementos de progresso para a sua ascensão à felicidade eterna, né? Então, esse é o final do filme, meus amigos. Já escutamos isso. Temos que nos convencer disso, né? Sim, precisamos fazer a nossa parte, precisamos evoluir, precisamos errar menos e acertar mais, mas estejamos certos que fazer a nossa parte, servindo de exemplo para os nossos irmãos que conosco compõem a humanidade terrestre, o final do filme vai ser esse que a gente deseja, né? A felicidade eterna. Bem, dessa forma, o Kayiba Schutel encerrou os seus comentários dessa parábola. Bem, temos ainda um tempo bastante razoável. Vamos trazer, então, para o estudo ainda duas fontes. A primeira delas é o site ceifadeluz.com.br. Infelizmente, não está assinado o artigo, né? Eu retirei algumas partes de lá, vou trazer para vocês aqui, porque achei que vai ilustrar o nosso estudo, né? Ratificando o que o Kayiba nos apresentou e, concomitantemente, trazendo um foco ou outro que não foi abordado pelo Kayiba, mas sem fugir do cenário central. Perfeito? Bom, vamos escutar, então, o texto. O articulista escreveu o seguinte: por meio desta parábola do crescimento da semente, Jesus elucida uma lei divina. Qual? Acho que deu para perceber, né? A lei da evolução. Então, ele coloca assim: esta lei determina que, uma vez criado o espírito, simples e ignorante, como já aprendemos, está destinado à perfeição sem qualquer chance de retrocesso. O Pai nos criou com essa finalidade, que a gente consiga seguir uma trilha mais retilínea possível para chegarmos lá adiante na perfeição. Já escutamos isso? E estamos respaldados com passagens da doutrina espírita, mais particularmente da codificação kardeciana. Pelo menos duas respostas das perguntas feitas por Kardec, aquela pleiade de espíritos que o acompanhava durante a preparação da codificação, isso ficou bem claro. Por exemplo, na 118, né, foi dito que o espírito pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ou seja, ele está evoluindo, que falamos aqui, o progresso é inevitável, tá certo? Por quê? Porque vai chegar à perfeição, mas numa determinada experiência física, ele vacila, ele falha, desperdiça aquela experiência física.
ele vai voltar para o zero? Evidentemente que não. A bagagem acumulada das suas obras, das suas ações, jamais será perdida. Tá certo? Ou seja, ele pode ficar naquele momento, naquela encarnação, estacionário, mas não vai voltar para trás. Pleonasmo, né? Não vai retrogradar. Ok? E qual é a outra resposta do Livro dos Espíritos que eu achei interessante trazer para ratificar isso que o nosso companheiro aí escreveu? Era a 612, onde, na minha opinião, uma das respostas que mais nos cativam, do meu modo de ver. Tá? Quando o que respondeu ao Kardec, além de ratificar que o espírito não retrograda, é a resposta da pergunta 612, cujo contexto é a meta em psicose. Né? Quem respondeu disse que isso não acontece. Né? O espírito não retrograda, não vai passar do reino nominal para o reino animal, de novo. Né? Ele não vai voltar, não vai retrogradar. Mas aí ele disse uma frase maravilhosa que não deixa dúvida para quem, por acaso, no primeiro momento não tenha entendido. Qual é a frase? O rio não remonta à sua nascente. Vocês já viram o rio nascer, seguir e voltar? Perfeito? Então, foi uma figura utilizada por quem respondeu ao Kardec brilhantemente. Brilhantemente. Bom, aí eu não tenho como aproveitar todo o artigo, estou citando aqui a fonte, o site ceifadeluz.org.br, primeiro, por causa do tempo. Segundo, para não ficar maçante, porque vai repetir trechos que o Caíba já comentou. Ok? Mas esse aqui não. O confrade, ou a confreira que redigiu o texto, né, vai falar em seguida do simbolismo da semente. Então, ele ou ela diz o seguinte: por essa razão, a semente cresce e se desenvolve além da compreensão do semeador. E explica. Isso ocorre porque, uma vez criado, né, o espírito nunca morre. Sabemos disso, que o espírito é imortal. Né? Ao invés disso, segue o texto, ele é lançado às experiências existenciais e continuará a evoluir, mesmo que não tenha consciência de sua própria trajetória evolutiva sob a tutela de Deus. Por que ele pode não ter a consciência? Por causa do véu do esquecimento. Né? Já aprendemos que quando o espírito reencarna, né, é como se um véu toldasse a sua memória, né? Já sabemos que temos que agradecer a Deus por essa possibilidade. Tá certo? Né? Imagina a gente junto com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai ou com a mãe, sabendo que fomos inimigos. Que um matou o outro, ou que o outro matou um. Ia dar certo, meus amigos? Claro que não. Né? Então, como eu disse, temos que agradecer sempre a Deus sobre esse véu do esquecimento. Então, o que está sendo colocado aqui é que, mesmo que ele não tenha noção do que fez, né, ele sabe o que precisa fazer. Ele sabe que tem que mimetizar o que Jesus fez. Isso no contexto da Terra. Perfeito? Né? Então, nesse cenário, o que aconteceu, ele não vai saber intuitivamente, já que somos sempre apoiados e suportados pelo plano superior, intuitivamente, diante de determinada situação, você vai até ser alertado sobre isso e sobre aquilo. Tá certo? Agora, quando desencarnar, quando acabar aquela experiência física, como já aprendemos, pouco a pouco a memória vai voltando e ele vai conseguindo montar o quebra-cabeça. Tá certo? Tentei ser didático nesse cenário aqui. Tá bom? Bem, adiante com o texto, como eu disse, do site ceifadeluz.org.br. A figura do homem, da criatura, na parábola, simboliza o espírito em seu trajeto evolutivo. A semente lançada ao solo é uma metáfora
para o potencial divino intrínseco a cada ser, né? Sabemos que todos nós possuímos a centelha divina. Temos esse potencial para nos tornarmos, né, espíritos perfeitos. Claro, eu faço sempre essa observação. A perfeição possível para uma criatura de Deus. Porque a perfeição absoluta é só do Criador, evidentemente, né? Aí ele faz um comentário fazendo uma analogia. Assim como a minúscula semente contém em seu interior o potencial para se tornar uma árvore ou uma planta, o espírito carrega consigo as potencialidades divinas que gradualmente se revelarão à medida que ele evolui. São os dons que recebemos, os dons que conquistamos. Tá certo? E que o Pai espera que nós não enterramos nem embrulhemos num lenço, como aquelas parábolas que já estudamos em terças-feiras anteriores. Tá certo? Bom, e segue aqui. Para concluir a parábola, Jesus enfatiza que é a terra que produz seus frutos. Primeiro surge a folha, em seguida a espiga e, finalmente, o grão que preenche essa espiga. Escutamos isso no texto de Marcos, né? Relatando as palavras de Jesus. Quando o fruto atinge sua maturidade, chega o momento da colheita. Qual foi o termo usado por Jesus? O momento da ceifa. Vocês estão lembrados, né? E segue ainda aqui. É este o destino da humanidade. Evoluir gradualmente até atingir a essência do Cristo. Por que até atingir a essência do Cristo? Porque o Cristo é a máxima expressão do amor no contexto da nossa querida Terra. Tá certo? É o espírito crístico que gerencia a Terra, como existem inúmeros outros espíritos crísticos que gerenciam os outros orbes criados pelo Pai. Perfeito? E uma novidade para a gente, né? E segue ainda. A capacidade de doação desinteressada é a mais nobre manifestação desse amor, né? Desse amor do Cristo que foi colocado aqui como sendo a máxima expressão do amor. Por quê, meus amigos? Porque quando você fala em doação desinteressada, é quando você serve sem esperar nada em troca, né? Você não espera sequer gratidão de quem você está servindo. Isso chama-se doação desinteressada, né? Um serviço desinteressado. Muito bem. Vamos seguindo aqui para nos aproximarmos, daqui um pouquinho mais, nos aproximarmos do final dessa contribuição do companheiro, da companheira do site que eu já mencionei aqui, que vai ilustrando assim a parábola do crescimento da semente e os comentários do nosso Caíba Schutel. Então, foi dito o seguinte: ao vivenciar genuinamente, né? Não é a meia boca, não, genuinamente o amor por si mesmo, pelo próximo e por Deus, por si mesmo, pelo próximo e por Deus, o ser torna-se semelhante à espiga repleta de grãos, que Jesus mencionou, pronta a ser colhida e saciar a fome alheia. Ou seja, o ser que chega nesse estágio, ele está, né, num contexto da perfeição. Tá certo? E ele serve de exemplo para seus irmãos que também vão chegar à perfeição. Esse é o cenário que a gente deduz desse comentário feito aqui. E para encerrar, disse ainda, está lá ainda no site, somente ao elevar-se a Deus, através do amor incondicional por todos, é que o ser humano se torna instrumento de Jesus. Quem Jesus? O pão da vida, né? Assim, ele passa não apenas a saciar a sua própria fome espiritual, mas também a auxiliar o próximo a fazer o mesmo, né? Esse próximo também saciar a sua fome espiritual
e, concomitantemente, também servir de exemplo para ajudar o outro próximo, né, a saciar o mesmo cenário aqui. Né? Esse, afinal, é o objetivo maior da vida, produzir frutos em abundância. E eu repito, vou ter que mencionar de novo as parábolas que já estudamos com vocês aqui em terças-feiras anteriores, em que isso ficou bem explicitado. Tá certo? Mas escutamos aqui o texto falar que com as obras do bem, você não sacia apenas a sua fome espiritual, como também auxilia o próximo a chegar nesse ponto. E qual é esse cenário que a gente pode trazer uma contribuição de Kardec, por exemplo? Não vai ser das obras da codificação. Vai ser daquele livro publicado após a desencarnação do nosso codificador. Livro Obras Póstumas, não é isso? Publicado em 1890. No capítulo 20, o título qual é? Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que é o disco, né, da Revolução Francesa da época. Tá certo? Só que o Kardec fez um comentário maravilhoso em Obras Póstumas, nesse capítulo, mostrando justamente que não há opção. Temos que praticar, temos que vivenciar a fraternidade, né? Que essa fraternidade é que vai levar à tão necessária e procurada igualdade social. Bom, então o que está lá no capítulo 20 do Obras Póstumas, nesse cenário que eu estou colocando para vocês aqui? Liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? Mas o que o Kardec escreveu? Do ponto de vista do bem social, a fraternidade figura em primeira linha, é a base. Sem ela, não poderá haver igualdade e nem liberdade verdadeiras. Sem a fraternidade, não há igualdade verdadeira e não há liberdade verdadeira. Isso, se precisasse ser ratificado, isso que o Kardec disse com tanta clareza, na resposta da pergunta 812A do Livro dos Espíritos, quem respondeu ao Kardec tinha dito o seguinte: as criaturas, os homens, né, se entenderão quando praticarem a justiça. Dá para a gente entender, então, por que a Terra ainda está naquela transição para um mundo de regeneração? Porque, infelizmente, grande parte da humanidade terrestre ainda não pratica a justiça. Esses companheiros, essas companheiras, né? De repente a gente está falando aqui, mas pode estar falhando também, né? Se não escolherem o caminho certo, não irão mais reencarnar aqui no planeta, porque senão estarão atrasando a evolução da humanidade terrestre como um todo e, concomitantemente, atrasando a evolução do planeta Terra. Tá certo, amigos? Bem, ainda temos algum tempo, né? Vocês vão me permitir, então, que eu traga para você trechos de uma palestra do nosso Arthur Valadares. Esse palestrante jovem, mas tão eficiente, tão elucidativo em suas palestras, né? Essa palestra foi na época da pandemia, 4 de outubro de 2020. E o Arthur Valadares, naquele momento, eu não sei se ele ainda é, mas ele era ligado ao NEP, né? O que é NEP? Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP Paulo de Tarso. Ele fez essa palestra, como eu disse a vocês, online, para uma casa espírita, lá no distrito de Cumuruxatiba, na Bahia. Né? Nome difícil. Então, olha só e a respeito dessa parábola do crescimento da semente, tá? Mesmo cenário, né? Mais uma interpretação que vai se somar ao que já escutamos hoje e trazendo um ou outro flashzinho para ilustrar os seus comentários. Então, disse Jesus, ao mencionar a prática
ter que plantar, né? Para a árvore, para a semente germinar, virar um vegetal, virar uma árvore, né? Jesus está enfatizando que tem que ser através do suor, ou seja, tem que ser através do nosso esforço, né? Através dele que temos que conseguir a nossa evolução, conseguir progredir, né? E ele compara, né, o texto da parábola, fala o lavrador que tem que fazer, para fazer uma boa colheita, vai ter que se esforçar, vai ter que suar, né? Então, o Arthur Valadares faz essa analogia, né, entre o que diz a parábola e as nossas necessidades evolutivas. Tá certo? Bom, que mais? Em seguida, ele... sim, e complementando esse raciocínio, ele diz que isso que Jesus colocou ratifica, mostra que a aquisição do reino de Deus é fruto do esforço de cada criatura, ou seja, como nós sabemos, né? É uma obra individual, evidentemente, uma obra individual amparada pelo Criador, que ele não vai nos deixar ao léu. Tá certo? Bom, e aí ele pergunta assim, e a Terra? A Terra com T minúsculo, né? Podemos dizer, são os campos onde fomos convidados a semear. São vários. A casa espírita, o local de trabalho, o grupo da reunião mediúnica, mas ele preferiu focar na família, né? Esse cadinho que cada um de nós está metido, né? Com substâncias diferentes, né? Então, o que é que ele falou? No contexto familiar, existe o momento da simpatia, mas também existe o momento da antipatia, né? Então, ele diz o seguinte, para que sejamos uns para os outros os adubos necessários para que a germinação se complete, né? Dessa forma, precisamos exercer a fraternidade, a amizade, né? As obras boas em benefício do próprio. Agora, qual é o outro lado, né? É quando as nossas imperfeições ainda têm peso, tá certo? Mas ele lembra, então, que temos que encarar nossas imperfeições como oportunidades que nos convidam a desenvolver aquilo que falta em nós, né? Em boa parte das vezes, a paciência, a tolerância. Tá certo? Esse é o foco inicial dos comentários do nosso Arthur Valadares sobre a parábola do crescimento da semente. Bom, em seguida, conforme fez o autor do texto que eu trouxe para vocês do site ceifadeluz.org.br, ele vai dedicar algumas frases sobre a semente. Então, ele diz o seguinte, por que Jesus fez questão, mais uma vez, de utilizar-se como protagonista, digamos assim, da parábola, a semente? Ele explica, para chamar a atenção que as pequenas coisas, os pequenos gastos, as singelas palavras de cada dia são fundamentais para o nosso processo evolutivo. Para você chegar algum dia a fazer uma grande obra, você precisa fazer bem, sem erro, né, as pequenas coisas. É essa a colocação que o nosso amigo Arthur Valadares fez. E ele até compara com essa parábola, dizendo, como esta parábola, pequenina, mas com um potencial elucidativo imenso. E é verdade, amigos. Já é a terceira referência de comentários que eu estou trazendo para vocês, um texto, se eu não me engano, do capítulo 4 de Marcos, 25 a 28. 4 versículos. E quanto assunto nós apresentamos aqui através dessas fontes que eu trouxe aqui, né? Então, é essa analogia feita nesse momento pelo Arthur Valadares. Disse mais ele, a terra de nós mesmos, né? A terra com T minúsculo, é a primeira e mais fundamental terra onde nos compete lançar as sementes, né? E ele lembra, quando estamos estudando, estamos lançando sementes de melhoria na terra de quem? De nós mesmos, como ele disse aqui.
A terra que nós vivemos é a primeira e a mais fundamental terra. Por exemplo, ele fala assim, agora que nós estamos estudando essa parábola, né, estamos recolhendo as sementes do Cristo, o texto, né, de Jesus, né, e lançando na terra de nós mesmos, para ver se elas vão germinar, ver se a gente vai aprender e apreender, não basta aprender e apreender o que Jesus quis dizer com as palavras que escutamos. Já passou da hora de fazermos ouvidos de mercador, ouvidos moucos, né? Precisamos colocar em prática o que sabemos que é o correto. Primeiro, que a nossa consciência já nos diz isso, nos ensina o Livro dos Espíritos. Mas, segundo, que Jesus deixou tudo mastigadinho para a gente, né? Exemplificando cada uma das ações que ele recomendou como sendo componentes das leis divinas. Bom, em seguida, ele vai ter atenção para um outro trechinho da parábola. Como se levantasse de noite e de dia. Lembram disso? Qual foi o comentário que ele fez? Vai falar primeiro do dia. O dia representa os momentos de calmaria em nossa existência, mas é necessário manter a consciência de continuar investindo na vigilância, na oração, ao vigiar e orar. Quando as coisas estão indo bem, né? Não podemos nos deixar embalar pelas ilusões do mundo. O Emmanuel não trouxe aquele recado de Maria para Chico Xavier, né? Tudo passa, né? É o caso aqui. As coisas boas também vão passar. Temos que estar preparados para quando chegar o momento delas tirarem o time de campo, né? Através de quê? Como foi dito aqui, da vigilância e da oração. É esse o ponto que está mencionando com bastante ênfase o nosso Arthur Valadares. Bom, ele falou do dia, agora ele vai falar de quem? Da noite. A noite representa os momentos difíceis da nossa caminhada, as lutas da nossa caminhada. Aí ele fala, é necessário, aquilo que eu falei lá há pouco aqui, conservar a paciência, a tolerância, a perseverança e manter o esforço. Já aprendemos que sem esforço não fazemos absolutamente nada. Nada vai cair do céu. Ninguém vai conseguir progredir em nosso nome. Tá certo? E ele complementou, juntando agora os dois. Só levantando de dia e de noite, como está na parábola, que alcançaremos os frutos do reino de Deus, né? Reino de Deus esse que é construído no nosso cotidiano. Não dá para você fazer as coisas direito até 2 horas da tarde. Ou então dia sim, dia não. Está sendo bem claro o Arthur Valadares, né? Em seguida, em cima desse ponto que ele abordou aqui, ninguém engana a lei divina. Ela é indefectível, não tem como ser enganada. Se hoje colhemos aflições, diz ele, é porque em algum momento tivemos a sementeira que corresponde a essa aflição. Do mesmo modo, ele falou, o inverso ocorre quando você está falando da sementeira no bem. Tá certo? Bom, a palestra do nosso amigo Arthur Valadares leva, se eu não me engano, 1 hora e pouco. Não tinha como a gente trazer tudo para cá. Então, quem tiver interessado, você encontra no YouTube, né, a parábola do crescimento da semente, Arthur Valadares, e vai poder, então, ouvir com calma, né, com mais explicações, né, esses trechos que eu trouxe aqui apenas para ilustrar o nosso estudo. Tá certo? Bom, mas o nosso Arthur Valadares menciona uma página do Emmanuel. Página essa que é o comentário do nosso benfeitor, claro, através do Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 102, sobre essa parábola que nós estamos estudando hoje, né? Então, o que o Emmanuel disse? Tá? Trouxe aqui trechos. Não dá para trazer
a página toda, né? Disse o Emmanuel, e observem a identidade com que já estudamos hoje dessa parábola. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Quais são os símbolos vivos da natureza? Já escutamos mais de uma vez aqui, né? Falou em erva, em espiga, no grão, né? Para justamente, Jesus falava naquele momento, para aqueles representantes da humanidade terrestre, né? Cujo grau de informação era nesse cenário aqui. Eu acho que isso fica claro, né? Jesus falava de forma que eles pudessem entender. Mais adiante, o Emmanuel disse, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é quem? O próprio mundo. Lembra que Jesus disse que venceu o mundo? É difícil. Jesus conseguiu vencer. Então, nós também podemos vencer. Ele nos disse isso, né? Vós sois deuses, podem fazer mais do que eu faço. Está na Bíblia, está nos Evangelhos. Então, diz o Emmanuel fazendo a comparação. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Ele não chama atenção porque a humanidade terrestre ainda tem muitos representantes desse cenário. Então, é mais um, não chama atenção. Mas o que acontece quando é o outro lado da moeda? Ensina aqui o Emmanuel. Todavia, suas atitudes não interessam a quem quer que seja, nesse primeiro momento. Aqueles que estão vivendo o que a maioria faz. Agora, todavia, se uma criatura lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Aí muda o filme. O Emmanuel diz que, em função disso, muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, né? Modo figurado de falar, de forma que os companheiros não os vejam, se escondem no lodo, se escondem naquele contexto das vulgaridades e inutilidades. E segue, então, o Emmanuel. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, nos primeiros passos evolutivos. E, por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Os nossos vícios morais são as paixões inferiores. Dentro da velha ignorância, que lhe é característica ainda. Isso vai acabar um dia, né? A multidão só entende o homem na animalidade, né? Em que se compraz, ou então, né? Primeiro caso, né? Não chama atenção porque está igual aos outros. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, essa multidão exige de pronto, logo de cara, credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Ninguém vai saltar, ninguém vai dar saltos quânticos no processo evolutivo. É isso que está sendo colocado aqui pelo Emmanuel, né? Agora, essa multidão que está lá convivendo com as inutilidades, com a vulgaridade, quando alguém começa a ser diferente, não quer dar tempo nenhum. Já quer, você é santo, como você é santo, você não faz coisa errada. E segue aqui o texto. Resta, então, ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. E conclui com aquela frase que Jesus encerrou a parábola. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Aquilo que eu falei há pouco aqui. O processo evolutivo decorre de forma gradual. Nada no estalar de dedos, né? A obra de Deus, a evolução acontece gradativamente,
mais uma vez escutamos essa informação que nos mostra como deverá ser o nosso procedimento e como devemos esperar de nós mesmos. Ninguém vai sair de um estágio ainda repleto de erros diante das leis divinas para a perfeição em uma encarnação, em 2, 3 encarnações. Não é assim que as coisas acontecem. Tá certo? Bem, amigos, nesse tempinho que falta, me permito encerrar com um texto que foi até citado pelo Arthur Valadares na sua palestra, né? É um texto assinado pelo Espírito Valério através da psicografia do nosso Valdo Vieira, né? No livro Bem-aventurados os Simples. E o título da lição é Fruto Podre. O que ensinou esse espírito? Realmente não o conhecia e fiquei bastante grato às informações que ele trouxe. Olha só. Fora pomo. Pomo, no contexto da botânica, é o pseudofruto. Como a maçã e a pera têm pseudofrutos, né? Então, fora pomo disputado no início, mas já estava podre agora. Transeuntes, passantes, ao darem com ele, torciam o nariz. Censurava-se a meia voz a quem havia deixado ali na rua semelhante imundície. O tal do pomo que está podre agora. Fruto podre gera podridão, diziam homens prudentes. Mulheres que passavam referiam-se a desleixo, a falta de cuidado, para deixar aquilo ali no meio da rua. Crianças aproximavam-se e tocavam-no de leve para atirarem com ele de novo no chão, com desprezo evidente. Nem os animais se sentiam tentados a incluí-lo na ração. O que aconteceu? Conta o Espírito Valério. Veio o lavrador e tomou-o com bondade. Cortou-lhe os envoltórios, dissecou-lhes os tecidos, apanhou-lhes as sementes vivas e puras, internando-as no solo. Observe que o cenário é do lavrador, é de um plantio da semente. E em pouco tempo, depois que isso foi feito, árvores vigorosas nascidas do fruto menosprezado erguiam-se da terra carregadas de flores e de frutos nutrientes. E aí ele comenta: nossos erros são também como frutos podres. Vezes e vezes, quem passa olha para eles com ar de repugnância. Quem os analisa quase sempre amaldiçoa ou reprova. Mas, esse é o ponto importante, mas, se lhe buscarmos as lições ocultas que existem quais as sementes nos frutos deteriorados, ainda não existem sementes nos frutos deteriorados, que não estão atingidas, né? Com elas construiremos caminhos outros no rumo da perfeição. E a frase é fundamental. Todos somos lavradores de nós mesmos, lavradores da terra de nós mesmos, né? Escutamos o companheiro o Arthur Valadares falar, todos somos lavradores da terra de nós mesmos. E a cultura perfeita de nossas experiências e destinos pede também que plantemos e replantemos. Meus amigos, evidentemente seria ótimo se nós conseguíssemos ter uma trajetória praticamente retilínea, tipo a que Jesus teve, criado por Deus, evoluir quase que na forma retilínea, né, para chegar à perfeição. Seria o ideal, mas, meus irmãos, infelizmente, a maioria de nós, por culpa de quem? Por nós mesmos. Por fazermos escolhas erradas, não conseguimos ter esse trajeto, né? Desperdiçamos experiências físicas, né? Não aproveitando as oportunidades que o Pai nos oferece. Mas e aí? É desespero? Pena eterna? Não, meus amigos. Foi o que foi dito aqui pelo Espírito Valério. Pede também que plantemos e replantemos. Plantamos uma vez, não plantamos o correto, a colheita não foi boa. Vamos desistir? Não. O Pai está do nosso lado. Os enviados de Jesus estão ao nosso lado.
Então, vamos replantar tantas vezes quanto forem necessárias para que, finalmente, em algum momento, a gente chegue àquele estágio que a gente sabe que todos nós chegaremos, de verdadeiros discípulos de Jesus. Muito obrigado. Fiquemos todos na paz do Mestre. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.